Existe, meus irmãos, uma cultura dos céus, e essa cultura dos céus vai na contramão da cultura que nós estamos vendo na nossa sociedade. Qual é a cultura que você quer viver? Será que você quer ser massa de manobra? Ou você quer ser conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 44, versículo 1. Meus irmãos, como eu falei, hoje nós vamos meditar a respeito de exemplos e legados. E nós vamos falar muito de cultura hoje também. Irmãos, reis, celebridades, pensadores, influenciadores podem construir uma cultura sombria e satânica, levando milhões à perdição. Isso é uma realidade. É uma realidade. E para desconstruir uma cultura dessa, é muito difícil. Todos nós, fomos criados para ser adoradores. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, fala a respeito disso, que o Senhor nos fez para o louvor dEle. Então, nos últimos anos, nós estamos vendo uma crescente cultura que tem levado as pessoas para longe da fé, longe do amor de Jesus Cristo. Uma cultura que tem desvalorizado a cada dia aquilo que Deus criou, a família. Meus irmãos, família é família. Família é a base de tudo. Você sabia que a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua, elas estão nessa condição devido a uma frustração, uma briga, algo que motivou elas a abandonar tudo e se entregar. Eu já ouvi de muitas pessoas essa frase assim: pastor, às vezes me dá vontade de sumir, desaparecer no mundo. E eu falo para você que muitas pessoas que hoje estão em situação de rua, elas pensavam assim. E o que acontece? A família, ela é algo do Senhor. Foi Deus que criou. E o que acontece? Há um trabalhar para que nós venhamos estar longe do amor de Deus, longe do amor do Senhor. Está crescendo o número de pessoas que hoje não professam fé em mais nada, em ninguém, se consideram ateus. Mas como, meus amados irmãos, negar o Criador diante de tudo que os nossos olhos veem? Quando você sair aqui fora, olhe para o sol, que perfeição. Será que uma coisa boa pode vir de uma explosão? Ah, pastor, eu acredito, então explode a sua casa. Vê se vai aparecer uma mansão. Tudo é criado com perfeição. Se o sol tivesse um pouquinho mais perto, não teria vida aqui. Se estivesse um pouco mais distante, também não teria. Então alguém colocou na medida exata. O que falar da chuva, o que falar dos animais, o que falar das estações? Então, meus irmãos, eu não julgo essas pessoas que hoje elas se consideram ateus, porque alguém sendo um influenciador, sendo um pensador, sendo uma celebridade, disse: eu não acredito. E outras pessoas passam a seguir. É uma verdade. Nós não podemos negar
que a nossa sociedade, ela é influenciada pelos artistas, pelos governantes. As grandes mídias do nosso país, eles têm um papel muito importante de formar nas crianças, nos adolescentes, um pensamento que eles querem propagar. É ou não é verdade? Vou lhe dar um exemplo. Você já ouviu e já viu tanta propaganda de Coca-Cola, que quando você tem sede, o que vem na sua cabeça? Quero tomar o quê? Uma coca. Cadê os cocólatras? Enviar vocês para os cocólatras anônimos. Se libertar disso. É ou não é verdade? Isso acaba entrando na cabeça. Não, eu sei que tem uma parte da nossa população, da nossa sociedade, que não é influenciada, que busca informação, que vai atrás de informação. Mas a grande maioria acredita naquilo que está vendo, naquilo que está sendo disseminado. É ou não é verdade? Isso é um perigo. Por isso que a Bíblia diz que a verdade, ela liberta. A verdade, ela liberta cada um de nós das prisões desta vida. E hoje eu quero compartilhar com a igreja a história do povo de Israel, que pelos seus erros, eles foram levados ao cativeiro. E uma parte desse povo que não foi ao cativeiro, subiu à terra do Egito, mesmo contra a vontade do Senhor. E o que acontece? Havia uma cultura deixada por alguns reis. Por isso que eu falo que governantes influenciam sim. E a gente precisa pensar também, qual é o exemplo que nós estamos deixando, qual é o legado que nós vamos deixar para os seus filhos, para os seus netos. E esta palavra, ela nos traz uma clareza, para que nós venhamos ficar alertas, porque se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, a gente é influenciado de uma forma tão sutil, que você acaba entrando em uma cultura que vai te levar à perdição. Então a palavra de Deus diz assim, profeta Jeremias, capítulo 44, a palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito. Jeremias 44, 1. Isso. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, Táfnis e Mênfis, e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incensos e servir a outros deuses. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de queimar incensos e servir a outros deuses, isso arremete a um culto satânico, só para você ter ideia, onde até crianças eram queimadas vivas, atrocidades, coisas horríveis. Mas por que o povo caiu nesse erro, nesse pecado? Cultura que alguém propagou. E aí a Bíblia continua dizendo no versículo 4: sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam estas
ou esta coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir e nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhes fiquem nenhum remanescente? Porque vocês me irritam com as obras de suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde vieram para morar. Porque vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição, de deboche entre todas as nações da terra. Esta palavra liberada através do profeta Jeremias estava trazendo uma consciência das atitudes do povo naquele momento. Meus irmãos, eu vou tocar em um assunto que você vai concordar comigo. Uma das frases que mais ouvíamos na nossa infância foi essa: não faça o que eu faço. Os pais praticavam o que era ruim, o que era ilegal, o que não era de boa conduta, e quando o filho presenciava, qual que era a atitude dos pais? Menino, você não pode fazer o que eu estou? Quanta hipocrisia, meus irmãos. Quanta hipocrisia. Sabe por quê? Porque 95% dos filhos sempre vão replicar o que os pais estão fazendo. Isso é automático. Então, às vezes nós não paramos para pensar no peso que isso tem. Um pai alcoólatra, ele tem grandes chances de gerar um filho alcoólatra. Um pai que usa drogas, ele tem grandes chances de gerar um filho drogado. Um homem que bate na esposa, ele pode gerar um filho agressivo. Porque os filhos sempre vão observar o que os pais estão fazendo. Mas e se os filhos sempre presenciarem o que é louvável? O pai amando, perdoando, sendo um homem de oração, sendo um homem fiel. Os filhos vão ter o pai como referência também. E vão falar: o meu pai é assim, a minha mãe é assim, uma mulher de oração. Quem está compreendendo faz assim. Então é muito importante. É lógico que Deus não vai, nesse momento agora, olhar o nosso passado. Porque hoje Deus nos dá a oportunidade, porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Glória a Deus. Então às vezes nós pensamos assim: pastor, mas eu errei muito, eu pequei muito, eu falei como pai, eu falei como mãe, eu não dei um bom exemplo. Mas Deus nos dá a oportunidade de começar todos os dias. Então isso é muito importante a gente pensar. E pensar que nós vamos deixar um legado para refrescar a nossa memória. Qual foi o legado que os seus pais, que já partiram, deixaram para você?
Você vai ter muitas qualidades para falar, de atitudes. Meus irmãos, eu não gosto de tocar nesse assunto, mas o meu pai, ele não deixou um legado bonito para mim. Imagine uma criança levando o pai embriagado para casa, defecado. Imagine uma criança vendo o pai fazer uma comida que tinha bicho na carne. Só que o meu pai, infelizmente, depois que ele se separou da minha mãe, ele se perdeu. Eu queria olhar para o meu pai como se ele fosse um super-herói. Eu não tive essa oportunidade. Perdoa. Meus irmãos, é muito importante tudo que você está fazendo hoje, tudo que seus filhos estão presenciando diante de você. Isso é um legado que você vai deixar. Sua história, algo que ninguém vai poder roubar de você. Então, o povo de Israel, eles estavam sofrendo pelos seus erros, na verdade, replicados por causa de alguns reis que estabeleceram uma cultura, um culto detestável que Deus não aprovava. E nós vamos continuar aqui vendo a mensagem. Vamos, para a gente adiantar, versículo 15, por favor. Adianta aí, Luquinhas, versículo 15, 44:15. Depois daquela profecia de Jeremias entregue ao povo, olha o comportamento das pessoas. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Por quê? Nós vamos ver aqui o motivo. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhes ofereceremos libações, como nós, agora entenda, nossos pais, nossos reis e as nossas autoridades costumavam a fazer nas cidades de Judá e nas ruas. Então era uma cultura que estava sendo replicada. E para desconstruir isso, e para acabar com isso, é difícil, meus irmãos. E o que isso pode somar em nossas vidas hoje? Ora, nós estamos vendo uma cultura sendo disseminada, onde uma criança que ainda nem chegou na fase de compreensão, de entendimento, uma criança, meus irmãos, sendo já submetida a uma escolha às vezes até contrária, uma escolha que na verdade não foi o que Deus sonhou para aquela vida. Crianças sendo, meus irmãos, até forjadas
a escolher algo que ela nem sabe, algo que ela pode se arrepender lá na frente. Eu não quero falar em detalhes aqui porque o culto está sendo transmitido. Imagine se alguém pega isso e me joga na cadeia, que a gente também está passando por isso. Porque quando você se opõe, você é perseguidor. Quando você se opõe, você é religioso. Por isso que as pessoas, elas não se opõem, elas se tornam apenas massa de manobra, porque não se posicionam. Quem está entendendo, faz assim. É muito importante, meus irmãos, entenda, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Entre o relacionamento de um homem e de uma mulher, pode nascer uma vida. Agora eu lhe pergunto, do relacionamento de um homem com outro homem, gera vida? Não gera vida. Muitos vão falar assim, é preconceito? Não. Isso, meus irmãos, desde que o mundo existe, desde que Deus fez Adão e Eva, a gente só está aqui por causa de um casal, chamado Adão e Eva. Se tivesse dois Adão, não existiria nem você e nem eu. Quem está entendendo faz assim. Então a cultura que nós estamos vendo hoje em dia, vou só trazer mais clareza para você, os grandes influenciadores digitais do nosso país. Aparece um jovem em um podcast falando Zé. Aí daqui a pouco todo mundo está se tratando, ô Zé. Esses dias eu cheguei lá em casa, né, lá no apartamento, e aí tinha uns meninos brincando. Aí eu falei assim para eles, vem cá, qual que é do momento agora? É Zé ou é João? Ou é Mano? Aí eles deram risada. Porque nós somos influenciados. Então se alguém, eu vou entrar aqui, meus irmãos, num assunto difícil, mas você há de concordar comigo. Quando teve esse show da Madonna no nosso país, você ficou sabendo, ou você sabe, o que ela faz antes de começar o show? Ela faz apologia ao satanismo. Cruz invertida, uma capa preta. Ela ali naquele momento, ela está honrando, vamos colocar, ou disseminando aquilo que ela acredita. E quantos jovens vão se embalar através disso? Quantos jovens vão falar assim, nossa, legal, eu vou atrás também. Imagine você, cristão, ou evangélico, ou católico, você dentro da sua casa com o seu filho, cultuando o mundo das trevas. Então, você há de concordar comigo, que uma cultura disseminada por reis, celebridades e pensadores e influenciadores, pode construir uma cultura, meus irmãos, sombria, que vai levar uma geração a cada dia mais distante de quem? Foi o que aconteceu. O que aconteceu com aquele povo daquela época. Agora, o que isso tem a ver, pastor, comigo, com a minha pessoa? Hoje eu quero falar, meus irmãos, do quanto é importante você ser um bom exemplo. Você ser um bom exemplo na sua casa, um exemplo de mãe, um exemplo de pai. Você entender que os seus filhos, eles têm grandes chances, em torno de 95% de replicar o que você está fazendo. Ora, se
Se um pai e uma mãe vivem em pé de guerra dentro de casa e os filhos vendo, como que vai ser? Se o filho presencia o pai maltratando a mãe, como que vai ser? Como que vai ser? E eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que nós precisamos ser pessoas que carregam essa consciência. Precisamos ter essa consciência. E aí, para a gente concluir esse texto aqui, paramos no 17. Deixa eu achar aqui. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e ofereceremos libações, como nossos pais, nossos reis, nossas autoridades costumavam fazer na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus, de lhe oferecer libações, temos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Você vê que a ignorância era tamanha que eles não entenderam que eles estavam apenas debaixo da misericórdia de quem? De Deus. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem consentimento dos nossos maridos, que fizeram bolos para representá-la e oferecemos libações? Então Jeremias, o profeta do Senhor aqui, se dirigiu ao povo, aos homens e às mulheres, e todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês, os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso e nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Então aqui, meus irmãos, é algo para a gente refletir, é uma profecia, é algo que a gente deve ter atenção. Nossa sociedade, voltando aos influenciadores, nada contra, meus irmãos, mas você sabe que muitos daqueles que têm canais gigantescos, canais com 10, 15, 20, 30 milhões, você pode ter certeza, meus irmãos, não julgando aqui, mas eu acredito que o justo, quando ele tem clareza da palavra do Senhor. Quantos pais têm entregado a educação dos seus filhos? Quantos pais têm terceirizado a educação dos seus filhos? E a gente aprende que a educação a gente recebe em casa. Coloque o seu filho pequeno, a sua filha pequena, para poder assistir vídeos de alguns influenciadores. Você vai ver como que vai ser o comportamento. Você vai ver como que vai ser o comportamento. E a questão aqui, meus irmãos, não é ideologia política, tá? Não tem direita e nem esquerda. Aqui nós somos da onde? Do céu. Cremos na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E é muito importante você entender isso. Se você não gerar exemplos dentro da sua casa, relacionamento com os filhos, você pode ter certeza que lá fora alguém vai fazer isso. Aí aquela criança bonita, linda, um dia vai chegar em casa e vai falar um palavrão.
Um dia vai chegar em casa e vai contar uma mentira. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Amém? Eu quero compartilhar algo muito profundo com a igreja para a gente finalizar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 1. Por favor. Meus irmãos, Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Assim chamou Jesus aqueles que ensinavam e não viviam. Quem somos nós? Será que nós estamos vivendo numa hipocrisia dentro da nossa casa? Eu disse esses dias aqui, é verdade. Tem muitos que estão esperando a mudança vir de Brasília. A mudança vem de dentro da nossa casa. De dentro da nossa casa. E nesse texto aqui você vai entender o quanto é importante você espelhar o Pai, espelhar o Senhor. A Bíblia diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui, meus irmãos, você precisa entender que não existe outro caminho, não tem caminho alternativo, não tem outra porta, não tem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se vocês não me conheceram, conhecerão. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Agora preste muita atenção aqui. Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Isso que Jesus disse é muito profundo, porque Jesus está espelhando aquilo que é tão importante a gente entender. Às vezes nós falamos assim, que nós somos filhos de Deus, mas quem nós estamos espelhando? O que as pessoas estão vendo em nós? O que as pessoas estão vendo em mim? Eu sei que nós não vamos agradar a todos. Meus irmãos, eu sou uma pessoa calma, serena, manso, de palavras com tom mais delicado, e eu não consigo agradar todos. Tem pessoas que não gostam de mim, só que eu coloquei dentro do meu coração que eu vou lutar para ser um exemplo para aqueles que me conhecem, para minha esposa, porque não tem, meus irmãos, não tem uma dor maior
ou uma vergonha maior de subir nesse altar e a minha esposa saber que eu não sou um exemplo, que eu vivo na hipocrisia. Se eu trato mal a minha esposa em casa, e aqui no altar chamo ela de amor, minha querida, minha princesa, sabe quem sou? Um fariseu. Um fariseu religioso, que Jesus repreendeu. Qual é o legado que eu vou deixar para ela? Nós não temos filhos biológicos, mas temos filhos espirituais. Qual é o legado que eu vou deixar para ela? Qual é o legado que eu vou deixar para os meus irmãos que acreditaram no meu ministério? Qual é o legado que eu vou deixar para o José, para a Manu, que são os primeiros membros da igreja? Dos irmãos que acreditaram em nós, do Cris, da Daiane. Eu não me preocupo com isso. Se preocupa sim. Existe, meus irmãos, uma cultura dos céus, e essa cultura dos céus vai na contramão da cultura que nós estamos vendo na nossa sociedade. Qual é a cultura que você quer viver? Será que você quer ser massa de manobra? Ou você quer ser conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo? Eu não sou perfeito, meus irmãos, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para ser um exemplo para os meus amigos, para as pessoas que me conhecem. Porque se Deus, Ele decidir me tirar dessa terra, o dia que eu estiver ali, dentro de um caixão, eu vou ter pessoas se lembrando que eu sou um bom exemplo. Quem está entendendo, faz assim. Isso é muito importante a gente entender. Isso é muito importante você compreender. Agora, como posso disciplinar alguém se eu não sou um bom exemplo? Disse o nosso querido pastor Alfredo ontem. Como eu posso disciplinar alguém se eu não sou um bom exemplo? Pais, preste bastante atenção. Os seus filhos são seus discípulos. São seus discípulos. Isso é muito importante. Isso é muito importante, meus irmãos. Quando Jesus ele fala, quem vê a mim vê o quê? Vê o Pai. Quem nos vê, está vendo quem? Está vendo um fariseu? Ou está vendo um filho de Deus? Está vendo uma pessoa que é hipócrita? Ou está vendo uma mulher de Deus? Existe, irmãos, uma cultura sendo trabalhada nos nossos dias para desconfigurar tudo que Deus criou. E pode ter certeza, essa fatura vai chegar. Essa fatura vai chegar. Por isso não seja adepto dessa cultura que nós estamos presenciando. Quem está entendendo faz assim. Seja um bom pai, uma boa mãe. Seja um exemplo para os seus amigos. Seja uma pessoa que viva a cultura dos céus. Amém? Quem compreendeu faz assim. Feche a sua Bíblia, por favor.